O primeiro alvo. Olá, olá! Bom dia, São Paulo! Bom dia, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos. Já estamos aqui começando o programa da família. Família, o primeiro alvo. Você, meu amigo ouvinte, meu amigo telespectador, muito bom dia para você. Eu sou a pastora Thaís Benevente. A gente vai junto aqui no programa da família, o primeiro alvo, até às 9 horas da manhã, já naquele esquenta para o missionário R.R. Soares, que hoje, na Santa Ceia do Senhor, vem ministrando a palavra de Deus, orando pelas pessoas, pelos enfermos e curando e libertando. E esse é o mover de Jesus Cristo aqui no nosso meio. Você, meu amigo telespectador, meu amigo ouvinte, muito bem-vindo aqui no programa da família. E obrigada, gente, pelo carinho, pela audiência de sempre. Você que madruga aqui com a gente nessas manhãs de sábado, é muito bom ter você aqui. Hoje, nessa bancada, estamos um pouquinho diferentes, porque hoje o pastor Carlos tal. Hoje o pastor Carlos já me trouxe café. Eu não sei o que está acontecendo. Hoje ele me trouxe um café. Eu não sei se é o Dia das Mães que está chegando, que é amanhã, inclusive. Feliz Dia das Mães para você que é mãe, está acompanhando aqui. Você que... beijo, isso. Beijo para você, mãezinha. Hoje a nossa bancada está cheia de mães. Então hoje vamos aqui falar com as mães dessa bancada. E olha, tem bênção de Deus para você. Mas antes, você que é mãe, você que quer ser mãe, inclusive você que quer ser mãe, ainda hoje eu termino com uma bênção para você. Mas vamos junto aqui no programa. Deixa eu lembrar você que a sua participação é muito importante pra gente. Aqui pelo WhatsApp mais fácil do Brasil. Você que está me ouvindo pela rádio, você que está me vendo agora pela HIT em todo o Brasil. Olha, manda aquela mensagem especial pra gente pelo 11 32 26 11 11. Vamos lá? 11 32 26 11 11. Aqui no WhatsApp mais fácil do Brasil. Hoje a bancada totalmente materna, né? Pastor Carlos tá aqui, ele tá por aqui, pessoal. E daqui a pouquinho, quem sabe ele dá o ar da graça ou não. Ou as mães vão falar e quando mãe junta, só Deus na causa. A gente fala pra caramba e vamos ver se a gente vai falar bastante aqui. Mas claro, sempre com o intuito de abençoar você, te ajudar. Deixa eu apresentar já sem delongas quem está aqui comigo na bancada. Hoje, começando pela minha ponta direita, que eu sempre faço isso, que geralmente a senhora está subindo o posto do pastor Carlos. Meu Deus! Bom, deixa eu falar aqui quem está comigo hoje, minha amiga Suelen, ela que é mãezaça, mãe com M maiúsculo. Ela já vem falar com a gente. Obrigada por estar aqui com a gente, ter madrugado. Pastora. E que bom que você está aqui hoje. Eu fico muito feliz e honrada com o convite. Obrigada Poder mesmo. mais uma vez acrescentar. Sempre. E ela tá aqui com a filhota também, tá aqui nos estúdios, maravilhosa, linda. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais. É minha ponta direita, é minha ponta esquerda, maravilhosa. Minha amiga Tia Ju, ou Ju, ela que é uma bênção aqui pra gente, que também é mãe. E a tia é tudo, ela assovia, chupa cana. Faz de tudo um pouquinho. Obrigada também por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, de estar aqui com a gente nessa manhã, madrugando aqui com a gente nessa manhã de sábado. Bom dia, pastora, é uma honra. Agradeço o convite. Estamos na alegria de Deus, celebrando o Dia das Mães, que deveria ser todos os dias. Sério, né? gente? Socorro, Deus! Mas a gente entende que essa data é importante ser lembrada, né? É importante ser celebrada e graças a Deus por tudo. Obrigada, viu? Por me convidar. E por que a gente chamou aqui essas bênçãos? Tinha muita mãe para chamar, enfim, a gente fica pensando nas mães, a gente tem mães aqui espalhadas no nosso ministério, mas a gente quis trazer, vamos falar um pouquinho então com elas aqui. A gente quis trazer aqui a tia Jucimara, que é mãe de 3 fases, né? Sim. A Ju, ela é mãe. Conta pra gente quem são seus bebês. Sim. E qual é a fase que seus bebês estão enfrentando, que eu acho que você vai ajudar muita mãe aí. Sim. Eu sou mãe de 3 bênçãos, 3 heranças que o Senhor me entregou. O Cleves Júnior é o mais velho. Ele está com 27 anos. Pastor, eu brinco, não façam contas. Ele tem 27 anos. Deixa essa história pra lá. Com muita alegria. Eu tenho a Júlia Vitória, que está com 19 anos. E tenho o meu Davi Lucas, que está agora pré-adolescente, com 10 anos de idade, pastora. 3 gerações aí. Vamos perguntar uma coisa, uma pergunta que não quer calar, né? A gente sabe que filhos são diferentes. Não existe receita de bolo para criar filho, né? Então, aquele papo assim, criei tudo igual, por que é diferente? Acho que esse é
o maior problema. A gente criou tudo igual, dá ruim. Né? Eu acho que quando cria tudo igual, dá ruim. Eu acho que cada filho tem a sua particularidade, precisa da sua determinada atenção. É como se fosse 3 filhos novos, assim, porque você criou um que hoje está com 27, que a adolescência dele foi em outra fase. Sim. Aí você cria um, que eu lembro da sua do meio, como adolescente, eu estou ficando triste aqui. E o seu bebê, que não é mais bebê, já está entrando na adolescência. Foi desafiador nas 3 fases ou vai ficando mais fácil? Fala a verdade. Não esconda nada, porque o Brasil quer saber essa verdade. Importante dizer, pastora, que o mais velho... Não venha com o churumelo. Não. Ele está há 3 anos casado já, então... Já tá casado. Eu já tô na fila muito feliz, não tá grávida ainda, Tá na mas fila da e vó? sem cobrança, já sou uma tia quase vó. Ai, Né, gente. tia vó. Pastora, o que eu digo que o mais difícil e desafiador foi o primeiro. Porque apesar de Sempre, cuidar né? de Vou criança... falar com o Suelen, apesar de cuidar de criança desde sempre, mas a faculdade de ser mãe a gente não faz em outro lugar, senão exercendo o nosso papel dentro do nosso lar, né? Então a gente vai errar. Sempre. E vou dizer mesmo que Obrigada, seja Jesus. a terceira gestação em novas gerações. Cada filho é um filho, como cada gestação é uma gestação, Isso, né? verdade. E os desafios de cada fase, de cada etapa, ela vem de forma diferenciada nos 3. Eu disse assim, o primeiro veio, então na segunda, na adolescência, eu vou ter aprendido com o primeiro? Não. Porque já no meu caso, a segunda era menina, então é Já mudou, completamente diferente, Verdade. né? O mais velho, até os 5 anos e meio, eu não queria outro filho de jeito nenhum. Eu sempre falo isso. Mesmo cuidando de criança, eu falava não, porque ele era bem agitado, né? Talvez por conta do que eu disse, né? Do meu não, ainda não ter ganho aquela autoridade que a gente precisa ter como mãe na colocação dos limites. E filho menino, né? Também. Mas quando a minha menina nasceu, eu ia olhar se ela estava respirando, porque eu já estava tão acostumada com o ritmo do menino, que ela era muito tranquila. Sempre foi, né? Até hoje. Sempre foi, assim, muito mais tranquila que os meninos. Hoje eu conheço muitas exceções, tem meninas tá? que são viradas no geral. Hoje eu conheço, pastora, muitas exceções. Sim. Mas comigo, a graça me cobriu. E no meio, para intermediar, veio uma menina mais tranquila que os meninos. Vou até usar aquela música que o reverendo usa bastante. Comigo ninguém pode, ninguém pode. Tem menina que dá pra pôr essa trilha, né? Comigo tranquilamente. ninguém pode, nem poderá. A menina dá nó em pingo d'água. Meu Deus do céu! Então, não fica mais fácil. Ou fica? Fica mais fácil. Fica. Porque o pior já passou. A pior fase, a fase do aprendizado, a fase... Entendi, a fase do novo. Isso. Tipo, não sei como fazer isso. Isso, exatamente. A escola, a primeira escola, vai sempre nos preparar para os desafios maiores. Então, eu entendo que a gente vai sendo habilitada e capacitada em cada etapa, com cada filho. E é Mas verdade, depois do primeiro é não... verdade o bilhete que diz assim... É verdade, quando o bilhete está escrito que o mais novo, ele tem diferença? Regalias. É verdade que o mais novo é o mais... Vamos lá, Brasil. É verdade que o filho mais novo é diferente? O mais velho acha, os mais velhos acham. Você é filha mais nova? Eu sou a do meio, ó. Ah, eu sou a esqueci. filha do meio. Tem uma na Ela é frente e recheio. 2 após mim, então eu sou a filha do meio. Filha do meio. E é verdade que o filho do meio é esquecido? No meu caso, não, pastor. Eram Vamos 4 abrir o meninas, coração né? aqui, abrindo o coração. Não, eram 4 meninas. Ah, então é de boa. Não Era tem de nem... boa. Não é tão do meio assim. Na verdade, assim, eu sempre ficava na sombra da irmã mais velha, mas sempre fui sombra para mais 2. Depois de mim. Então, é bom. Sombra no sentido de que aquilo que a mais velha vivenciava, eu vivenciava depois. Sim. E os erros dela você não cometia. Não. É sempre assim, Era né? sobre isso. E você, Su, tem irmãos? Tenho um mais novo. Você é mais velha? Eu sou a mais velha, 11 anos mais velha. Ah, mas aí você já meio que foi mãe dele Sim, também, né? Exatamente. E eu falo isso pra ele. Eu falo, me respeite, troquei suas Eu fraldas. sou quase a sua mãe. Você não me venha, não. Mas ele tá maior que eu já. Não é muito difícil, como é, né? Pra quem não sabe, a Suelen tá de pé aqui no programa. Sim. Ai, desculpa, eu tinha que falar isso. Tá tudo bem. Teve uma vez que tava eu, a Sofia, a Teodora e mais umas adolescentes. Aí a Nath veio e falou,
vocês estão sem nenhum responsável. Aí eu fiz assim, ó. Acredito, Juro. Sueli. Aí eu fiz assim, ela, tem uma mãe ali. Meu Deus do céu. Bom, por um lado isso é bom, né? Que bom, já Foi ia falar. confundida com Tim, Já gente, tá lá com no essa meio dos pele mães, tá tudo maravilhosa. Meu Deus. O tamanho. Bom, e é a Sueli maravilhoso. também tá aqui hoje na bancada, que ela é mãe de 2, é isso mesmo? Sim, mãe de 2. Mãe da Sofia, e do Bernardo. Bernardo. E pra quem não sabe, a Su já participou de vários programas aqui com a gente na programação, né, Su? Porque a Su também é mãe atípica. E ela E eu acho que, como eu já falei em outros programas aqui, a Su, bem como todas as mães atípicas, eu acredito que vocês são escolhidas por Deus, assim, com um dom especial pra gente... Como é que eu posso dizer isso? Eu acho que é uma capacidade extra Tem que que Deus ter. dá, tem que ter. Tem que Eu ter. acho que são dias diferentes. Assim, toda mãe tem dias que ri e chora. Mais chora do que ri, né? Enfim, tem seus desafios. Mas acho que vocês, mães atípicas, tudo é muito mais intenso. Sim, sim, Né? Eu acho que, assim como o filho de vocês é mais intenso, também A rotina tudo. tudo é intenso. E aí que eu queria trazer essa questão aqui, diferentemente de outros programas que a gente já participou juntas, falando de Dia das Mães, como que a gente... Vamos lá, então. Bom, vamos começar do começo, né? Fala um pouquinho dos seus 2 bebês, quais são as idades, enfim, conta pra gente um pouquinho dos seus filhos. Bom, a Sofia tem 11, né? E acho que por ser menina, ela é uma menina que, gente, eu falo que eu não fui mãe com a Sofia. Gente, ela é uma menina fora da curva. O ruim é que ela tá aqui no estúdio. Depois ela fica jogando na cara, fica mal acostumada. Olha, mãe, bem que você falou. Peraí, eu vou vai chegar lá, folgando, calma né? Ela vai aí. folgando. Eu vou chegar lá, calma aí. A pré-adolescência não tá sendo fácil, minha gente. Eu falo isso pra também. ela. Ai, eu achei que ela só em casa. Não. Tô sofrendo. Não tá sendo Abre meu fácil. coração Mas aqui no ela programa. sabe que eu a amo muito, que eu tento compreender, né? Que é muita que informação, acontece ali dentro? um turbilhão de coisas, os neurônios mudando. Eu sempre penso naquele filme, que agora eu esqueci o nome, dos pessoalzinho trabalhando. Divertidamente. Divertidamente. Eu sempre imagino na aquilo, é uma cabecinha dela, intensidade. tipo, a intensidade que é, né? E eu falo, deixa eu acessar os divertidamente dela aqui. Vamos tentar? Eu tô nessa fé também. Amém, tamo junto, a senhora não tá só. E aí, ela bebê, gente, nossa, ela, sei lá, nunca... Ai, meu Deus, como eu vou falar? Eu nunca levei um jato de xixi dela. Era uma lady, Nunca, uma desde bebezinha. lady. O máximo que ela fez foi uma gorfada master que eu tive que comprar uma camiseta. Só, agora, o Bernardo... Ai, gente. Desde que ele nasceu, teve um dia que eu estava trocando, se eu não tivesse fechado a boca... Aliás, se eu estivesse com a boca aberta, juro. Estava assim, num trocador alto, na hora que eu levantei, veio. Ai, meu Deus. Graças a... Pegou aqui. Eu falei, Meu Jesus, pai do céu. meu Deus. É. Então, assim, veio assim para me tirar da curva, mas para me realinhar também, né? Literalmente, tudo muito atípico com ele. Nada foi comum. Começar do parto, a Sophie foi um parto cesariana, ele foi um parto normal, sem indução, sem nada. Que isso, menina? Juro, eu cheguei no hospital 6 da manhã, ele nasceu 8h30. Como é que pode um parto Foi. normal depois de uma Então, cesárea? Que eu foi. saiba, nem Eu- pode. Então, as expectativas eram baixíssimas. O médico foi assim, falou pra mim, nós não vamos te induzir. Você tem certeza que você quer isso? Eu queria muito viver essa experiência, né? Eu orei muito por isso. Mas cada caso é um caso, né? Eu falei, Senhor, se for a cesárea, amém. Mas se o Senhor me permitir viver essa experiência do parto normal, eu quero ter. E foi surreal, surreal. A experiência que eu tive com o parto dele. E a Sofia ainda ia completar 2 anos. Porque ele nasceu... Nós somos do mesmo mês. Eu, ele e a Sofia. Nós Senhor. 3 somos de março, exatamente. É. E aí ele nasceu dia 6 e ela dia 18. Então ela ainda ia completar 2 anos. E aí o médico falou, olha, não tem, né, indução, seu corpo vai ter que evoluir. Eu falei, Deus, amém, o senhor tá aqui comigo. Segura essa Se cicatriz. for pra aí, ser, vambora. exatamente, Meu pai vamos do lá. céu, que loucura isso, gente. E aí foi, eu cheguei no hospital 6h30, por volta de 6, 6h30, com 3 centímetros de dilatação. Quando foi 8h30, ele estava
berrando já no meu colinho. Ah, Deus te deu essa bênção, Deu, né? foi uma bênção. Foi. Que legal. Nossa, foi uma experiência incrível. Eu lembro muito de cada detalhe desse dia. Foi porque assim, você viveu, maravilhoso. quis viver aquilo, Sim. né? Então fica marcado E o Senhor mesmo. me concedeu, então marcou. Então, assim, foram assim, como eu posso dizer? São duas criações diferentes, porque eu acho que é uma mãe diferente para cada filho, porque cada filho é diferente um do outro. Sim. Tem dificuldades, tem as suas particularidades individuais. E eu falo muito isso para Sofia em casa e para ele também. Eu falo, a mesma mãe que eu sou pro B, eu não posso ser para você. Você não fala que você é diferente dele? Não tem como eu ser igual. Ele precisa de mais ajuda, você tem mais autonomia. Então, para cada uma, eu sou uma mãe, mas o amor, o amor não Hoje isso é tratado com naturalidade lá dentro da sua casa? Sim, às vezes ela reclama, porque o Ben não arruma a cama dele. Aí eu falo, né? minha filha, eu tô orando pra ele arrumar dele, a minha e a sua. Ai, Senhor. Vamos. Vai chegar o dia, em nome de Jesus. Que belezinha, gente. Isso é Mas demais. rola essas coisas lá em casa. Né? Não. Então, a gente vai falar mais. A Deus tem muita coisa boa pra gente falar. A gente vai falar muito aqui sobre essas maternidades aí. Bom, mas tem mensagens do WhatsApp aqui. Deixa eu já ver algumas mensagens que chegaram por aqui. Audiência maravilhosa aqui do povo baiano. Beijo pra vocês. Bahia, amo vocês, viu? Saudade. Espero em breve estar com vocês. Tô escrevendo igual o Paulo. Espero em breve estar. Vamos falar aqui sério neste programa. A Alessandra aqui da Bahia. Bom dia, paz do Senhor. Estou sempre assistindo esse programa abençoado. Tenho aprendido muito. Obrigada, viu, Alessandra? Deus abençoe. Um beijão aí pra você. Pedro de Itaquera. Bom dia, mulheres de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Esse programa é uma bênção. Valeu, Pedro. Deus abençoe, hein? A Isabel de Cordeirópolis, ela diz aqui... Bom dia, sábado assisto Família Primeiro Alvo. Um abraço pra vocês, Deus abençoe. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, viu você, mãe? Tá chegando agora, que Deus abençoe. É o Guadêncio, também da Bahia. Olha aí que bênção, hein? Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Esse programa é uma bênção nas nossas vidas. Estou sempre assistindo, esse programa é maravilhoso. Tem ensinado muito a minha vida. E que Jesus abençoe vocês. Valeu, Guadêncio, Deus abençoe. E a Marlene, aqui de Embu das Artes. Bom dia, paz do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês todos. E feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas nós. Vamos falar aqui, ó. Hoje eu tô com duas mães aqui na bancada. E o pastor Carlos, eu sei que ele me trouxe um café. Foi muito gentil. Eu quero ver se esse café vai durar até amanhã, né? Tá maravilhoso. Ai, gente, deixa eu falar uma coisa séria. Eu ia falar uma coisa, mas deixa quieto. Hoje, deixa eu lembrar você, hoje é Santa Ceia do Senhor. Hoje e amanhã, aqui na nossa sede estadual de São Paulo, com o missionário R.R. Soares, hoje nas 3 reuniões, 3 horários especiais, 9, 14 e 18 horas, Santa Ceia do Senhor, hoje sabadão. Amanhã, domingo do Senhor, Santa Ceia também. Santa Ceia do Senhor aqui com o missionário R.R. Soares e amanhã várias reuniões, hein? Amanhã, domingão, para você que está assistindo aqui a programação e é da Grande São Paulo, não adianta ficar em casa. Se possível, venha e esteja conosco. Aqui nos horários da manhã é 7, 9 e 11 com o missionário R.R. Soares. E depois 14, 16, 18 e excepcionalmente no domingo de Santa Ceia às 20 horas também com o pastor Jaime de Amorim Campos aí nos horários da tarde. Então, você é nosso convidado especial. E a nossa amiga Suelen também está na Vila Ema. Sim. Tem Santa Ceia lá amanhã? Tem Santa Ceia Pelo lá amor de amanhã. Deus, se ela não fala, ela não ganha presente Dia das Mães hoje. Deu pra entender? Então, conta pra gente amanhã. Amanhã, Santa Ceia com meu esposo, o pastor Daniel Márcio, às 8 da manhã e às 18 horas, na Avenida Vila Ema, 4077, próximo ao Roldão. Pode ir. Vocês estão lá há quanto tempo? Vai fazer 2 anos. Tem 2 anos. Recente, 2 anos em julho. Glória a Deus, que bênção. Chegamos lá para abençoar este povo. Amém, 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 amém. Em nome de Jesus. E lá tem Vila muita Ema. mãezinha. Lá tem muita mãe. Tem uma mãe lá que tem mais de 10 filhos. E vai ter surpresa para essas mães amanhã? Vai ter surpresa, vai ter apresentação das crianças, vai ter mimo para essas mães. Então, mimo. Você que é mãezinha, vai ser muito bem tratada lá. Pode comparecer. E o Instagram tá aí na tela, né? @IGDVilaema, que aí tá tudo lá também. E eu tudo já direciono pro Instagram, porque eu não sei se vocês é assim, eu quero chamar um delivery, eu quero fazer qualquer coisa, deixa eu ver o Instagram desses caras. Sim, aí exatamente. A igreja é a mesma coisa, então, deixa eu ver se a igreja tá lá os horários, né? Tá lá, tudo certinho, direitinho. tá tudo direitinho. O contato pode estar lá. Pronto, resolvido. Entrem. Avenida São João 791, centrão da cidade de São Paulo. Estaremos aqui
celebrando, Vai né? ter apresentação da criançada? Sim, com Ai, certeza. gente. Os nossos catatauzinhos, eu tenho dito, pastora, que agora nós estamos Ai, na que nova amor. geração do coral, do SIG infantil aqui da nossa sede. Então, Que eles não fofos. conseguem ainda ficar em todos os cultos. Verdade, Mas nós vamos né? estar na parte da manhã, com muita Só- alegria e honra, no culto de 7, 9 e 11. Nem eu sou pressa, vocês me deixam falando. Fico o dia inteiro dando essas crianças, né, gata? Sim, Ai, maravilhoso. Vamos falar coisa séria neste programa? Hoje é véspera de Dia das Mães. É um dia que o comércio inventou, é um dia que mais se vende presentes aí, né? Enfim. Mas mais do que isso, ser mãe é um grande desafio. A gente erra tentando acertar, né? Quando a gente fala Dia das Mães, a gente fala de mães, né? Mais do que um dia, é um dia simbólico que a gente lembra. E você que está me assistindo ou me ouvindo agora, às vezes você não tem mais a sua mãezinha, né? Você não tem mais aquela pessoa que te acolheu, né? Mas eu quero dar uma palavra para você hoje, que mais do que isso, né? Quando a gente fala de mãe, a gente fala de acolhimento. E a gente tem duas faces da história. A mãe que super acolheu, a mãe que foi uma bênção na vida de alguém. E talvez uma figura materna que não foi isso, né? Que foi totalmente o oposto, que foi uma figura de alguém que não simboliza essa experiência positiva, né? Mas eu tenho uma palavra para dar para você. A palavra do Senhor nos ensina, no livro de Isaías, que ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, que é uma coisa praticamente impossível, porque por mais que ela queira esquecer, o filho chora, ele clama pelo leite materno ali, né? Ele clama pelo alimento, na verdade, né? Então o Senhor diz que ainda que uma mãe, que não deveria esquecer, mas ainda que ela se esqueça do filho que ainda depende, do filho que ainda mama, o Senhor diz, eu todavia não me esquecerei de ti. Então nesse programa especial do Dia das Mães, a gente vem falar de um Deus que acolheu a mim, acolheu as minhas amigas aqui da bancada em momentos desafiadores da maternidade e que acolhem você nos seus momentos desafiadores, né? Porque, na verdade, a figura da mãe é a figura que a gente corre quando, né, a gente rala um joelho e quando a gente rala a vida, quando a gente rala a cara, não é? Quando a gente... Na verdade, a gente tem essa... A figura materna é isso, né? Então, na verdade, que o Dia das Mães possa ser para você um lembrete de que tem alguém que nunca se esqueceu de você, como uma mãe não se esquece do seu filho, ou pelo menos não deveria esquecer, não é? Trabalhando na obra de Deus, a gente vê muitos casos de mães negligentes, de mães que realmente, não sei nem porque tiveram, mas Deus quis, essa é a verdade, né? Mas Deus permitiu assim, mas na verdade é um recado claro para nós de que a mãe não se esquece, assim como Deus também não se esquece. E a gente também aqui nessa bancada não só é mãe, mas a gente também é filha. E você que é mãe, eu queria trazer esse caso aqui para você, para que você não se esquecesse, primeiro, de que tem um Deus que também não se esqueceu de você, que antes de você de você ser mãe, você é filha, então você tem um Deus que te ensina e te capacita a ser mãe. E um recado que eu não sei se as mães que estão aqui na bancada vão concordar comigo, mas um recado que eu queria trazer é: não existe nenhum professor melhor da maternidade do que o Espírito Santo. Eu acho que dá até para abrir a tela aqui e ver elas fazendo assim, ó, na bancada, assim, ó, balançando a cabecinha, igual aqueles cachorrinhos que vai no... que vai atrás do carro, assim. Porque a gente está num mundo onde tudo é Google, tudo a gente procura, como faz isso, como que eu consigo isso. E vai ter momentos da sua maternidade que ninguém vai te saber, a sua mãe não vai te ensinar mais, ninguém vai saber te orientar melhor que o Espírito Santo. E cada filho é particular, cada filho é único. Então, o Espírito Santo, ele vai ensinar você a lidar com todos os seus filhos, com todas as personalidades existentes dentro da sua casa. E não só você mãe, mas também você pai que ouve e assiste essa programação. Não existe ninguém melhor que o Espírito Santo. E esse é o questionamento que eu quero trazer aqui, antes de chamar os destaques da redação. Falando aqui, abrindo para as duas, existiu algum momento da caminhada de vocês que você falou assim, é claro que o Espírito... Me ajuda, Senhor, né? Eu acho que me ajuda, Senhor, é diário, mas assim... É o socorro Deus. O socorro Deus é diário. Mas assim, existiu talvez um episódio da sua vida que você viu claramente que foi uma direção do Espírito Santo para aquele filho ou para aquela determinada situação?
Vou deixar na mão de vocês. Tia Ju, vamos lá. Diga. Eu digo que em todos os momentos, pastora, como eu tenho os 3, lembrar de um momento único. O que eu digo é que a evidência da presença do Espírito Santo se dá de forma maior, quando nós estamos só. Quando nós não temos a quem recorrer. Quando o Google não é suficiente, porque cada criança é uma criança, cada filho é um filho, cada fase é uma fase. Então, mesmo já tendo vivenciado, como eu disse, né, tendo experiências cuidando das crianças, dos filhos, dos membros, né, pastoreando ali o coração das crianças, como mãe, a nossa rotina, os mesmos anseios de todas as mães a gente enfrenta. E eu também enfrentei a questão do futuro, do como lançar a semente de maneira efetiva, né? Porque nós temos a responsabilidade de ser exemplo, de viver Jesus diante dos nossos filhos. E, como eu disse, né, eu senti bastante a questão da disciplina no meu filho mais velho. Então, como ensinar tanto aos pais na igreja e tratar tanto de tantas crianças com questões familiares bem difíceis e dentro da minha própria casa, em muitos momentos, ser desafiador estabelecer a autoridade mãe. E uma autoridade que acolhe, pastor, é importante dizer, porque não existe autoridade sem o acolhimento. Não existe correção aos olhos de Deus que não seja um ato de amor. E eu aprendi isso. E no último filho eu digo que essa parte foi mais fácil, porque o Davi já entende que o meu não impõe limites que vão fazer dele um homem de Deus. Amém. E o mais velho, eu não tinha ainda essa sabedoria no ensinar. Então, o não nem sempre teve um porquê. Hoje, para o Davi, todos os nãos têm um motivo. E quando eu digo não e eu dou o meu porquê, eu ainda paro, é um exercício, viu? Eu paro para ouvir o que ele pensa sobre isso. Porque a partir da limitação que ele me trouxer, da não aceitação daquele não e do meu motivo, é onde eu vou entrar com os outros argumentos. Amém. E aí onde eu vou entrar com os outros exemplos, com os outros nortes, né? Eu digo, filho, não porque não, filho, não por esse motivo. E o que você pensa sobre isso? Mas se eu fizer isso, mas se acontecer aquilo, eu falei, então, se fizer isso, acontece isso. Mas se não acontecer sempre tem que ter um porquê? Na verdade, pastora, para que se forme, né? Para que a criança forme nela o senso, ela precisa, o senso do certo e do errado, ela não tem. Quando ela é criança, ela não tem. Entendi. Né? Tanto que nós, como cristãos, na presença de Deus, nós precisamos nos tornar como crianças. Entendi. E essa ação do Espírito Santo em nós, é Ele quem nos convence. Então, eu digo que o papel do pai e da mãe é ser essa referência do que é correto para os filhos. Então, o não porque não se torna algo taxativo. Hoje, nessa geração, eu vou até dizer mais. Por isso que do primeiro com 27 para o mais novo com 10 é completamente diferente. Essa geração diferentes. Não aceita o não porque não. Essa geração, e se você não der o porquê não, e se nós não explicarmos o porquê não, dentro da nossa casa, eles vão procurar esse não, porque não fora de casa. E fora de casa, o que ele vai encontrar? Que nada. Sua mãe é ultrapassada, seu pai está atrasado. Sempre assim. É sobre isso. Então, melhor que eu entregue o motivo, né, e o porquê do não, do que ele procure em outro lugar, do que ele procure outras referências, do que a casa do meu vizinho seja mais interessante que a minha, né? Do que o conselho da mãe, do amigo dele seja mais eficiente, eficaz na vida dele do que o meu conselho. Então, o Espírito Santo é o nosso ajudador em tudo isso. É o que ajuda a exercer a autoridade com acolhimento, que é o meu desafio diário. Diga, Su. Nossa. A palmatória. Ai, Jesus, eu vou mandar a tia Ju fazer uma apostila para ver se eu estudo ela. Muitas mães vão querer, viu? Eu querer o apostilado. Pra mim, acho que na parte do diagnóstico, né? Porque se eu for olhar no Google, vai estar lá tudo
todas as limitações dele. Claro. Mas quando eu olho para a palavra, quando o Espírito Santo fala ao meu coração, ele me traz que para Deus não há nada impossível. Que lindo isso, gente. Que não tem limitações. Então, é o Espírito Santo diariamente. Descansa, nem para ti, nem para ele, né? Exatamente. Para ambos, assim. Para ambos, exatamente. Porque tem horas que a mãe atípica se sente incapaz, né? Eu acredito que esse momento deva rolar. Com certeza, constantemente. Porque... Né? É muito alinhamento. Acho que todas as mães, na verdade. A mãe consigo, ela já carrega essa cobrança. É lógico. De ter que dar conta da casa. Nasce um filho, nasce uma culpa. Exato. Tá ali embutido. Nasce o filho, nasce a culpa. E aí, pronto. Aí, por isso que eu falo que as mães são... Desculpa aí, mas as mães são um pouquinho mais evoluídas. Porque a gente tá tratando isso desde o nascimento. Porque vou deixar, porque vou cuidar de mim, porque tenho que cuidar dele. Pronto. Porque tenho que suprir. Se você trabalha, é ser negligente. Tenho Se que você formar, fica com ele, você... Tenho que formar fisicamente, emocionalmente, né? Acompanhar, ser a mãe presente na escola, ser a mãe que convive, ser a mãe amiga. É desafiador. É muita cobrança. É muita cobrança. E aí, quando a gente traz isso para uma maternidade atípica, vem cobrança. Será que a terapia tá dando certo? Né? Será que se eu ter essa conversa com os profissionais, vai direcionar melhor ele ou não? Aí alinhamento de terapia, escola, casa e igreja também. Claro. Então, a cabeça fica daquele jeito, né? Mas o Espírito Santo E o Espírito Santo vem tratando, ele vem não só consolando e tratando, mas vem instruindo, né? Não, teve uma vez que eu estava conversando com a Sossô e eu não lembro especificamente, mas eu lembro que eu falei assim pra ela, eu falei, filha, você às vezes quer entender muito o porquê das coisas. Essa geração, né? E aí eu falei assim... Sejam bem-vindos. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, filha, 21. nem tudo que a mamãe às vezes te falar, você precisa entender o porquê. Eu não vou querer um mal pra você. Pronto. Por que você só não descansa e confia? Na hora, o Espírito Santo, Suelen, por que você só não descansa? Por que você não pratica o que você tá ensinando essa criança? Por que você quer entender tudo o porquê? Quando, pra quê? Aí eu falei, nossa, Senhor... Assim. Mas é assim mesmo. Agora. Nossa, se eu contar também aquilo que eu já passei. Ela te confronta, entendeu? Ela te confronta, principalmente você, a gente que tenta criar nossos filhos na palavra, né? A gente fala tenta, porque é uma luta diária. Sim. Porque a gente tem o que a gente foi criado, né? Eu não sei se... Mistura. Pô, a gente fica naquele limbo, né? A gente mistura, tipo, minha mãe fez isso comigo, eu nunca morri. Mas peraí, minha mãe não tinha esse conhecimento da palavra. Então, assim, é do zero mesmo. E olha... Alinhamento com o Espírito Santo, pastora. Total. Não choremos. Não, se tiver vontade de chorar, chora. Ai, chora porque Senhor. O Consolador entra em ação e nos traz a instrução. E se errar uma vez, o segredo é não desistir. Amém. É não desistir. E não tentar com outro filho, pastora, mas com o mesmo filho. Com o mesmo filho, porque todo mundo o ensinar sobre um pai, né? O Deus, o pai que ama, o pai que tem misericórdia. Então, que nós, como mães, né, sejamos mais parecidas com o tipo de amor de Deus. Totalmente. O tipo de amor que acolhe sem julgamento. O tipo de amor que permite que o filho fale, que o filho externe. Porque o que nós percebemos nesse tempo, pastor, é essa aceleração natural de tudo que há ao nosso redor. E quantas vezes a criança, por mais novinha que ela seja, viu, pastora? Ela não tem a voz ativa, com sentido das próprias dificuldades, né? Dos próprios desafios que ela enfrenta. Gente, mas é desafio pra todo lado, não? Sim. Porque eu tô... Mas uma mãe acolhedora é o pão seguro. De fase todos os dias. Quando vem o chefão? Quando vem o chefão da fase, né? O colo da mãe... Porque, acolhe. O colo da mãe mas tem horas que acolhe e traz segurança, né? Esses até a questão minha filha do virou limite. pra mim e falou assim, mãe, você não me deixa ser adolescente. Eu falei, como assim? Me explica. Eu achei que eu ia ser a mãe descolada. Então, me explica. Eu achei. Me enganaram. Mas, pastora, a mãe descolada será aquela que dirá sim para tudo. Que vai permitir que a filha vivencie tudo. Mas eu não tenho estrutura pra isso. Mas ninguém tem, nem tem que ter. Eu ia querer ser minha mãe. O pior é quando você se vê pior que a sua mãe. Aí você qual sempre é o ponto chora. de vista? O ponto de vista é do adolescente? Não se permita viver na ação como mãe, né? Tô falando isso para as mães.
Esse é o meu esforço. Então, assim, eu não vivo baseado no ponto de vista do adolescente. Eu vivo baseado na direção e no alinhamento com o Espírito Santo. Então, assim, o que é excesso... Glória a Deus. O que é excesso, se eu falo demais... Se eu falo demais, se na bronca eu tô pesada na boca, Espírito Santo, seja o Senhor o meu termo. Amém. Né? A gente entende que muitas marcas que adultos trazem, isso é um olhar já, porque a gente cuida das crianças, claro. E as crianças falam aquilo que elas não conseguem falar e externar e expressar dentro de casa, elas trazem para a igreja, para a realidade culto infantil. Então, o que a gente vê é que muitas vezes o adulto quer tratar com a criança na correção, a mãezinha, ela não ouve o que a criança diz até o final. Sim. Por conta de tudo isso que nós estamos vivendo nessa aceleração. Mas qual é o ponto de vista, o ser uma mãe descolada? Então, ela vai lhe dizer, mãe, ser descolada é isso, então, filha. Mas assim, olha, já vou falar. Não vai dar. Não vai dar dando. Não vai dar. Não vai tá dando. Não vai dar. Não vai tá dando. Mas a mãe da fulana deixa, a mãe da Beltrana. Eu falei, então, filha, mas você não é todo mundo. Você... Eu amo isso. A célebre frase, você não é todo Você mundo. não é todo Eu mundo. nunca achei que eu fosse dizê-la. Mas já disse várias vezes. Pessoal, vamos dar uma furada aqui da programação, porque, gente, a Hit preparou uma homenagem especial. E hoje a gente quer rodar aqui com todo carinho do nosso coração. Coloca pra gente. Vai lá, coloca, tá bonito. Vamos ver. Ela acreditou quando tudo era incerteza. Orava quando ninguém via. Sonhava por ela e por quem ainda viria. Ela não apenas gerou uma vida, ela cultivou fé, plantou esperança e colheu promessas. Neste Dia das Mães, a Hit TV homenageia todas as mulheres que vivem com fé, amor e entrega. Porque ser mãe é confiar, mesmo antes de ver. Ai, gente, que fofo! A mãe já fica toda fofa, né? Toda derretida. Obrigada, viu? Parabéns aí pro pessoal da Hit, que Deus abençoe você, escolhendo aí a homenagem. E gostei dos detalhes floridos e, né? E aquela barriguinha, né? Não deu uma coçadinha no útero? A minha barriguinha já tá pré-adolescente, a minha barriguinha já foi. Engraçado, você vive assim, 30 anos, mas aí você, aquela barriguinha, né? Você fica 9 meses com ela, mas você sente falta. Eu acho que o que eu mais sinto, que eu sabia que eu ia sentir, é a sensação de sentir um neném lá mexendo dentro, né? Dentro. É muito divino, incrível, né? É muito Deus. É muito divino, não tem outra explicação, dentro de mim se mexendo. É muito louco isso, né? Acho que é o que mais sinto falta. É sentir os bebês. Olha os desafios de fora, dizer, volta aqui pra mim. Volta, vamos voltar. Tava mais simples. Eu tô igual Nicodemos. É possível nascer de novo? Sentar no ventre da minha mãe? Tem uma frase de um pastor que eu vi uma vez, e ele falou assim, gente, quando é pequenininho, você olha e fala assim, tão bonitinho, tão fofinho, dá uma vontade de comer. Aí cresce e fala, por que eu não comi? Por quê? Boa. Eu olho pra sua e falo, por que eu não comi? O Bernardo também, vem cá, volta aqui. Gente do céu. Falar de coisa séria, tem aqui a mensagem das séries de São Leopoldo. Ela diz, bom dia, chegando aqui pelo WhatsApp, tá? Tô lendo aqui tudo no meu WhatsApp. Bom dia, amadas de Deus, um feliz Dia das Mães pra vocês e todas as mães do mundo. Valeu, Deus abençoe, viu, séries? Vamos lá. A Sara do Rio de Janeiro, feliz Dia das Mães, amo assistir esse programa. Que Deus abençoe, viu? Hoje o pastor Carlos pediu licença, né? E falou, tô aqui do lado. Mas já serviu café, enfim, tá uma bênção. O José Luiz de Mogi das Cruzes também tá mandando um oi aqui, dizendo um bom dia a todas, feliz Dia das Mães para vocês que estão aí no programa. Dizendo, esse programa é uma bênção, estou sempre assistindo a Hit, obrigada pelo carinho, pela audiência, viu? José Luiz aqui de Mogi das Cruzes. É o José Paulo da Bahia, gente, eu falo que a audiência da Bahia é extraordinária. Maravilhosos, amo vocês. Bom dia, programa Pastora, de vocês é uma meu filho bênção. mais velho é baiano, viu? Meus pais, meus avós. Eu sou igual a Bahia. Eu sou igual a uma ilha, cercado de baianos. Maravilhosa, gente. O programa de vocês é uma bênção. José Paulo aqui da Bahia. Estou sendo muito abençoado. Valeu, obrigada, viu? Vamos lá, gente, vamos falar, já que a gente tá falando das mães, vamos mostrar as crianças dessas mulheres aqui. Vamos começar com a Tia Ju? Tia Ju, tem fotos dela aí? Tem fotos da família? Manda pra gente. Aqui tem várias, né? Vamos ver. Mas eu quero ver. Aí, ó, essa é a do meio. Minha menina.
sua menina. Isso, a Júlia, 19 anos. Pastora, eu fui atropelada aos 2 meses e meio de gestação da Júlia. Você tá brincando? Eu levei 9 pontos na cabeça. Importante dizer assim, o nome dela é Júlia Vitória por esse motivo. Vitória. Isso. Cadê o filhão aí, ó? Ele Olha lá, é esse ele de lá. preto aí, né? Isso. É. Esse é o Davi Lucas, meu pré-adolescente. Gente, eu vejo seu filho. Quantos anos ele tem? 10. Ele é tão mocinho que eu olho meu filho e falo meses. assim, gente, tem alguma coisa errada que não tá certa. E a mudança em 3 meses. Não adianta, mãe compara, né? É um erro, viu, mães? Não façam isso. Mas a gente compara. Aí eu vejo o Luizinho assim, é que o Luizinho não tá aqui, né? Ainda tô falando assim. Mas eu vejo o Luizinho com Mas ele. qual a idade do O Luiz? Luizinho tem 9. Então, pastora, Ah, mas não é vem da com essa, não. criança. Não, entendo o que eu quero dizer. É da criança. O seu filho é tudo sério, assim, Ana. Então, mas a irmã Bom dele tem dia. quantos anos? O meu já veio jogando futebol no meio da sala, Então, sabe? mas Umas a irmã coisas dele assim, tem nada a quantos ver. anos? É o contexto onde ele tá inserido, pensa. Nossa, mas ele é muito zoeiro, Tem ele não coisas vê que se o seriedade em Davi nada. fizer, a Júlia só olha, porque o tempo que ela tem que andar com ele, o quanto ela acompanhou ele até a escola, as coisas que ele conta, as vivências e a conversa entre família, é por isso que eu digo assim, gente, eu sou privilegiada. É uma graça de Deus mesmo. Tanto é que esse olhar, o olhar que eu tenho hoje para muitas questões das crianças, é baseado em coisas que a gente conversa em família. Sim. Que o meu filho mais velho, ele diz mesmo a realidade era completamente diferente. Sim. E o mais velho traz experiências que já acolhem as dificuldades e os desafios. Na escola, por exemplo, o comportamento do mais novo. O mais velho conta das coisas que ele passava na escola. Eu Legal. apresento a minha postura, que é o que eu falei, né? Eu errei bastante com meu filho mais velho, já pedi perdão a ele, abracei, beijei, né? Sobre isso. Mas É coisas sobre que, isso. quando ele conta, o mais novo já não vai passar. Mas o mais novo tem a do meio, que é a Júlia, com 19 anos. Então, naturalmente, ele acaba tendo que ter uma postura. Sim. Porque o beliscão era um de cada lado. Não belisque as crianças, gente. Eu tô dizendo Só de vez em quando. só aquela vontade que a gente. Mas eu digo assim, que irmã belisca sem dó. A mãe não. A mãe às vezes se irmã contém. belisca sem Mas dó. irmã- Aí chega a mãe e fala assim, belisca teu irmão agora. Faz favor pra mim. A Sofia tá rindo. Fica a dica, Por que não faça será isso. isso? Não, Não ao contrário. faça Porque isso. será? E outra coisa também, pastora, eu sempre disse pra Júlia, você não é mãe dele. Eu falei, então, em muitos momentos eu entrei Nossa, a Teodora é muito para o mãe do meu Luizão. lugar. Eu entrei, né, Misericórdia. assumi o meu lugar e disse assim, filha, você não é a mãe dele sou eu. Eu falei, mas Davi, faz o... sei, Davi, mas faz o que ela tá falando, porque o que ela tá falando é o certo. É sobre isso, Né? né? Aí como é que ele não amadurece, a senhora Ui. entende? Aos 10, como é que ele não amadurece? Ele amadurece, porque ele tem o 19 anos dela Entendi, já como tem uma galera referência. ali já. Muito já mais maior. adulto Os ali. anciãos dentro de casa. Exatamente. Ah, faz sentido. Agora eu fiquei Pastora, mais ficou aliviada. Agora eu fiquei mais É sobre Não isso. tá, consolada. exatamente. E nosso esforço também, ele precisa ser criança. Então, apesar É. de conviver com ela aos 19, tem coisas que a gente às vezes vai barrar. Eu digo assim, peraí, lembra? É verdade Ele isso só que você tá tem 10. falando. Ele É. só tem 10. É igual Tem aquelas tamanho, crianças que desenvolve, convivem mas muito só com tem adultos, 10. né? É isso, Eles exatamente. dão uma amadurecida, né? Nossa. E vamos ver a sua aqui também, os bebês dela. Vamos lá. Conta pra gente. Vamos lá, mostra pra gente aí as imagens. Solta as imagens. Oh, meu Deus, olha que coisa mais fofa. Gente, olha aí, ó. Eu quase do tamanho dos dois. É. Não é muito difícil. A Sophie tem 11 Ele tá ficando a cara do e o pai. B tem menina. 9. Aham. Meu Deus Sim, do céu, tá. é uma miniatura do Olha pai ali, dele. é uma miniatura. Anda igual o pai dele. Olha lá olha o pai, aí, ó. pronto aí, ó. Aham. Tá aí o pai que não me Ele deixa anda mentir. igual o pai dele, é igual o pai dele. Todo Gente, mundo fala. igualzinho, Que até o parece formatinho muito. da cabeça. Sensacional, Parece olha lá. demais. Olha que coisa mais gostosa eles. Que Aí a gente bacana. anda na rua, olha aí ó, o tamanho. Eles vão passar de mim fácil, fácil. Olha aí, ó, gente, ó. De Ai, frutos da maravilhosos, graça. né? Te amo, ele fala. É. Gente, Eu eu amo. vejo assim, eu fico tão... Eu vejo a sua família, eu fico assim, muito admirada, porque é uma família assim, que eu me inspiro, porque ela tem o desafio de ter... você tem o seu filho com espectro autista, é desafiador, diferente, não adianta a gente querer comparar, é diferente das outras crianças. Sim. Tem uma demanda maior do que as outras crianças. E eu vejo você aqui, alegre, feliz, nas reuniões, faz questão de levá-lo, faz questão de trazê-lo, faz questão de inseri-lo, né? E isso pra mim é... Eu me lembro, Su, eu me lembro muito de uma coisa que talvez você não vá se lembrar, mas eu me lembro que uma vez eu fui ministrar a palavra em alguma campanha que eu tava fazendo e você tava com ele bem bebezinho no colo, com uma lágrima assim escorrendo no seu... Eu lembro. Se eu falar isso, eu vou chorar. E você falou assim,
tipo assim, você estava prestes para descobrir, acho que o diagnóstico, né? E aí eu olhei para você e falei assim, tudo bem, Deus está no controle, né? Para você não ter medo do que estava para acontecer ali. E eu acho que é um processo, né? Você viveu esse processo todo dentro da igreja. Sim. Né? Você não teve, talvez, aquele questionamento, Deus, por quê? Talvez em algum momento. Mas assim, você não... eu não vejo a revolta, né? Tipo, meu filho é assim, tá vendo? Então eu não vou mais pra igreja, eu vou ficar aqui. Como eu atendo muitas pessoas assim. Você não tem noção de quantas pessoas eu atendo que vivem essa realidade. Tipo, vou fazer o que lá? Se você vou ter mais trabalho lá, impede essa criança, esse jovem, esse adolescente, enfim, de ter esse convívio, né? E então assim, é só pra mostrar. A minha vida é literalmente pra onde eu irei. Só ele tem as palavras de vida eterna. Total. Tem dias que são muito difíceis, muito, que a tristeza bate, que o desânimo bate, que você fala assim, Deus, quer me levar, não? Eu sei. Eu tô pronta. Eu lembro desse dia, foi em Carapicuíba. Foi. E eu tava, acho, na primeira fileira com ele. Foi. E a senhora veio, parou, desceu e falou comigo. Foi muito bom pra mim. Pro meu coração foi uma palavra de ânimo mesmo. Mas tem dia, assim, que bate o desânimo, bate o desespero, bate a tristeza. Mas se eu não me apegar ao Senhor, eu não tenho para quem recorrer. Exato. É Ele quem é o meu ânimo, a minha força. Totalmente. É nele que eu encontro tudo aquilo que eu preciso e que eu necessito. O B ama estar na igreja, estar lindo, inserido. Né? E eu não posso privá-lo, né? E Glória você, a Deus. mãe, também não pode privar o seu filho de viver a vida. Claro. Porque é desafiador ir no shopping, é desafiador ir na igreja, mas quais são os desafios que eu quero escolher e fazer com que o meu filho vença? Quais são os obstáculos Glória a Deus por que eu isso. quero que ele vença, né? É ruim, a gente recebe alguns olhares, né? Principalmente às vezes na hora que ele dá umas estressadinhas, que ele dá uns gritos. As pessoas às vezes olham assim, mas você respira fundo e fala, Senhor, né? Eu não vou perder a minha paz. Tenta conversar com ele. Se a tia Ju tá do lado, ela já fala assim, leva ele para um outro ladinho. Você não quer ir para casa, não? Já não deu a hora de vocês irem? Ela fala. Maravilhosa! Ele não cansou pela demanda do sábado, né? Não só ele, não. Não mas só o B. As crianças rola um ficam estresse, das 9 a 1, né? Então, em alguns momentos, a gente entende que a criança está no limite dela. E no caso do Bernardo, ele tem os dias dele. E a gente ajustou muito isso, porque, por exemplo, no sábado a gente chega um pouco mais tarde. Hoje eu vim mais cedo com a Sô, mas ele vai vir agora mais tarde com o pai dele. E na hora de pegar, isso é muito importante a gente falar aqui, pastora. A hora de pegar, muito eu preciso ir antes. Sempre, porque senão ele quer ir antes ao meu encontro. Ai, maravilhoso. Direto, muito. E isso acontece com muitas crianças, né, no departamento infantil, principalmente aos sábados, nesse período mais longo que eles permanecem, né? Então, a mãe que a criança apresentar qualquer necessidade diferenciada no sentido dessa atenção, então o que a gente pede a gente vai ajustando completamente a necessidade dele, que precisa ser a mais importante, né? Então, a gente vai tentando várias coisas. Eu falei, Su, porque ele já fugiu atrás dela por várias vezes. E eu disse, Su, será que não é tempo de você vir ao encontro dele um pouquinho antes? E aí a gente faz o ajuste, o alinhamento com as mães. Não só nesse caso, né, pastora? A gente precisa dizer isso, que a igreja é uma mãe, né? Precisa ser uma mãe acolhedora. E nós entendemos que o Senhor Jesus é a maior prova de inclusão. Nos adotou como filhos através de Jesus, fomos realmente adotados como filhos. Então, que a igreja, nós estamos crescendo, nós não estamos dizendo aqui que somos excelentes nisso, mas há já uma atenção, e a Su, o B, a família, né, a Sossô, eles são exemplo disso, por isso citar sobre isso. Mas a necessidade do Bernardo, pastora, preciso dizer, é a principal para nós, então por isso que a Su tá sempre se alinhando, né, Sussu? Glória a Deus. Sempre. Gente, peraí. Deixa eu só me despedir do pessoal da rádio. Você fica agora com a programação local. E a gente segue aqui na nossa rádio, aqui em São Paulo. E também ao vivo para todo o Brasil, aqui pela Hit TV. Gente, deixa eu... Tem foto da minha casa também, gente? Tem dos meus? Ele é um fofão. Luizão é top das galáxias. Ai, eu vejo Ai, gente... Essa foto é linda mesmo. Eles não estão mais desse tamanho. Tão delicado, estourou o elástico na minha cara, maravilhoso. Esse daí foi em Barretos. É raro a gente ter essas fotos em família, então...
Ai, essa é muito fofa! Meus maravilhosos. Ai, foi em São João da Boa Vista. Aí foi em Jundiaí, Dia das Mães. Fofos, gente. O Luizão é... Ai, que saudade desses cachinhos. Ai, ela é maravilhosa. Ela é uma mini adulta, É uma gente. mini adulta. Gente do céu! Gente, sobre isso. Que isso, Deus? Eu não tô preparada. Ai, meu Deus do céu! Por que eu não comi? Ai, meu Deus, que maravilhoso! Olha isso, gente, Ai, eu esse dia foi lembro desse bonito, dia. hein? A gente foi tem esse lindo. vídeo aí da vozinha lá dela. E hoje ela tá tão assim, fala, nossa, olha, isso aí foi a gente ir numa campanha indo pra Curitiba. É, Mas não, não né? tô com mais Vamos estrutura para apresentar este programa. Ai, que fofo, gente. Obrigada por terem recolhido essas fotos, não sei da onde, né? Deve ser Mas foi sensacional. Obrigada pela lembrança. E glória a Deus por isso, né? Gente, eu nem chamei o Kleber aqui hoje. Vamos Será chamar que o pra Kleber ficar... vem no Dia das Mães? Ó, Não, nossa, não temos embargo. mais tempo de chamar o Kleber. Embargo. A gente passa as matérias do Kleber na semana que vem. Hoje foi um programa, assim, extremamente materno. E eu agradeço pela presença, por compartilhar um pouquinho. É pouco, né, o tempo de programa. Nem deu pra falar, assim, muita coisa mais profunda. Também não trouxe um caso específico aqui, porque a gente ia falar muita coisa. Mas eu acho que a melhor coisa para uma mãe, quem é mãe, quem tem mãe e está assistindo aqui a gente, é o compartilhamento das experiências, né? A mãe faz muito isso. O que você fez para deixar de fazer? O que você fez para vencer nisso? Quantas vezes eu já me peguei, assim, nas madrugadas dos choros da vida, eu já me peguei pensando assim, eu vou mandar uma mensagem pra fulana que tem 15 filhos pra ver como é que ela venceu. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu passo por isso constantemente. Eu olho e falo, como é que a fulana venceu? Eu preciso conversar com alguém. E a Bíblia nos ensina isso, para nós nos comunicarmos com os santos. Eu acho que isso é extremamente importante. A gente tem, claro, a ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo também nos guia até em quem procurar. Quem Ele nos direciona, nos abrir, sim, né? Exatamente. E é muito bom, a mãe ela precisa desse amparo, desse consolo, Totalmente. desse respiro, né? Até para ela dar uma aliviada, falar, ufa, peraí. Graças a Deus. Né? Eu tô fazendo certo, ou eu posso melhorar, ou tem outra alternativa. Processo, né? Ter uma amiga ali para orar, para chorar, para E exortar. se eu errei, tudo bem, eu errei. Faz parte. Glória a Deus. A gente até fala... para identificar os erros, né? E desmistificar essa questão que só o Espírito Santo, pastor, é importante dizer isso, né? Total. É importante, sim, conversar, procurar Totalmente. ajuda, procurar as amigas, né? As irmãs que têm experiências, que serão canal de bênção para nos ajudar a enxugar as nossas lágrimas. Sim, principalmente para uma mãe atípica, se você tiver oportunidade, vai tomar um café com as suas amigas. Ah, Sim. vai. Vai, mesmo, sabe, é viver importante. outras coisas. Perfeito. Além da maternidade atípica de terapias. Eu sei que às vezes não é fácil, Sim. a demanda é muito grande. Mas se você puder, às vezes, ir sozinha fazer uma unha, já é algo. Ah, já é Você já sensacional, esquece né? quando a manicure pega, assim, tira um bifinho e você fala, oi! Graças a Deus. Aleluia. Gente, obrigada, Su, muito por ter bom. vindo. Obrigada, pastora, Hoje foi pelo corrido, convite. mas obrigada pela presença de vocês, mesmo, de coração, por terem aceitado o convite de estar aqui com a gente. A gente vai terminando por aqui. Um excelente Dia das Mães para você. Santa Ceia do Senhor. E você que é de Campinas e região, lá na Avenida dos Expedicionários, amanhã, número 80, tá bom? 4 reuniões para você, 7, 10, 2 e também às 18 horas. Beijo no coração. Tchau, vamos embora, gente. Fique agora com o endereço da Igreja de Campinas. Você amanhã vai ter uma palavra especial. Deixa eu ir embora. Tchau, gente. Deus abençoe. Obrigada, meninas. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Tchau. God bless you all. Disseram que você não conseguiria, falaram que a luta você perderia. Seja forte porque Deus é fiel. Ele tem todo o poder na terra e no céu. A ordem divina é pra você.